o tema da mensagem hoje é: permaneça até que você não seja mais a mesma pessoa. Isso é muito forte. Vamos ler um texto. João, pegue na sua Bíblia, no seu celular, ou olhe só para o telão mesmo que já está bom. João 15, 4, 5. O texto diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, você também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Produz quanto fruto? Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E aí, Pedro, se prepara, Pedro. O bicho vai pegar para nós, Pedro. Existem duas formas de esperar. A primeira delas é a espera do relógio. É o tempo que nós olhamos. Quanto tempo já estamos aqui? 46 minutos. Começou o culto. E existe uma segunda, que é a espera da transformação. E aí Deus falou muito comigo, porque uma pessoa pode esperar 10 anos e continuar exatamente igual. Ela apenas permanece na mesma geografia. Ou outra pode esperar apenas 6 meses, 1 ano, e já sair completamente diferente. Então, o que Deus falou para mim é que o termo permanecer não significa apenas esperar. Uma pessoa decide se ela apenas espera ou se ela se transforma durante a espera. E uma coisa que infelizmente é falado de uma conotação diferente é que o tempo mostra a verdade. O tempo só passa, quem mostra a verdade é Jesus. Ah, o tempo vai transformar a situação. Não, o tempo não transforma ninguém. A gente precisa entender que existem pessoas que dizem: mas pastor, eu estou permanecendo. Mas continuam da mesma forma, continuam com os mesmos temperamentos, continuam com a mesma mentalidade, com a mesma incredulidade, com falta de fé, com os mesmos medos, com as mesmas desculpas, permanecem com os mesmos hábitos. E então, talvez elas não estejam permanecendo, elas apenas estejam paradas em uma geografia. E aí quando Deus começou a falar com isso comigo, acabamos de ler, quem permanece em Cristo sempre tem que dar fruto. Quem permanece em Cristo nunca produz estagnação. Nós criamos algumas desculpas dentro do nosso dia a dia para parecer que nós estamos sendo obedientes, mas na verdade a gente só está na nossa zona de conforto. E o verdadeiro significado de permanecer não é zona de conforto. Nós temos que produzir fruto, como acabamos de ler. Nós precisamos produzir mudança. Nós precisamos produzir crescimento. Porque quem permanece na videira recebe continuamente a vida. Então, é impossível permanecer. Nós lemos que a videira é vida. Então é impossível eu ficar conectado à vida e continuar vivendo como morto, sem mudar nada. E ainda falamos com boca cheia: mas eu permaneci, pastor, eu continuo casado, pastor,
Podia ter chutado o balde. E o que mudou? Eu permaneci na igreja, pastor. Olha, eu não saí, tem um monte de gente saindo, entrando e eu fiquei. E o que transformou? O que a permanência está trazendo de diferente no teu dia a dia? Jesus, no texto que nós lemos, vamos para o contexto. Jesus estava caminhando para a cruz. Ele estava indo. Os discípulos estavam como? Felizes? Não, assustados. Os discípulos sabiam que em poucas horas, dentro deles parecia que tudo estava perdido. E é o mais engraçado, porque Jesus poderia dizer: sejam fortes. Pensem positivo, vai dar tudo certo. Ou poderia ter dito: lutem. Mas não. Ele apenas diz uma coisa: permaneçam. Porque Jesus sabia, quem permanece na presença suporta qualquer estação. Quem permanece na videira, os ramos que permanecem, eles passam pelas estações e começam a dar fruto. Quem abandona a presença, não suporta nem os dias bons. E nós precisamos entender a diferença de esperar e permanecer. Estar e fazer parte. O fato de você estar em alguma geografia, o fato de você estar em alguma área na sua vida presente, não significa que você permaneceu. Significa que às vezes você só está esperando coragem para tomar outra decisão. E aí a gente não entende por que alguns processos demoram um pouco mais e um pouco menos. Talvez o que Deus quer falar, falou ao meu coração e me trouxe hoje aqui para falar para você, é para que a gente corrija essa interpretação de que você achou que permanecer era apenas não desistir. Pastor, eu não desisti, eu permaneci. Pastor, eu estou aqui ainda. Pastor, eu estou lá em casa, estou lutando. Minha vontade é ir embora, é largar tudo. E a gente precisa entender que permanecer não é apenas ficar. Permanecer é autorizar Deus mexer dentro de você. Permanecer não é apenas estar. Permanecer é dar uma carta de autorização falando: pode mexer e transformar o que precisa ser transformado. Me confronta. E nós vamos ver que a continuidade do texto, ela fala sobre isso. Todo ramo tem um momento da poda. Só que aí quando fala em poda, estou aqui, só porque a Bia está lá, ela está, fica tranquilo. Quando você fala em poda, é confronto. Poda é chegar para ti e falar assim: então, pastora Nayara, ai, não dá mais, não pode. Não vai estar, não vai dar acesso, não vai responder. Vai ter que mudar. Vai ter que mudar a linguagem. Vai ter que mudar os pensamentos, as atitudes. Então entenda que se você permanece sem mudança, é apenas sobrevivência e ganhando tempo. Se você permanece em algo, em uma decisão, em um ambiente, em uma situação, sem transformação, você só está ganhando tempo. Muito em breve, vai dar ruim. Porque às vezes você só não teve a coragem ainda. E aí você enche a boca para dizer: eu permaneci. Eu vou falar de novo: permanência sem transformação é só ganhar tempo. Para que amanhã você tenha coragem e faça. Então entenda, Deus nunca nos chamou para que a gente apenas ganhe tempo, para que a gente sobreviva.
Ele sempre nos chamou para que a gente, como foi lido, que a gente floresça, que a gente se transforme, que a gente acesse as bênçãos e os milagres que Ele tem para cada um de nós. Para que toda palavra que Ele liberou sobre a minha casa, sobre a sua casa, ela se cumpra. Ele não chamou a gente apenas para ganhar tempo. Ele não chamou a gente somente permanece aí. Não, não, não. Ele está dizendo, ei, você está onde eu coloquei você. Permaneça, se transforme, dê acesso. Tem gente que permanece, mas o coração fechado. Ninguém tem acesso. A esposa não tem acesso, os filhos não têm acesso, o marido não tem acesso, o colega de trabalho não tem acesso, o pastor não tem acesso, a pastora ninguém não tem acesso. Então nós precisamos entender essa explicação. E aí eu fui estudar mais a fundo. A palavra permanecer no original do grego aparece como meno. Ela significa permanecer, continuar, habitar, não abandonar. Só que daí tem uma última interpretação, fiel. Persistir sob influência. E essa última me pegou porque eu fui estudar. Permanecer não é somente ficar no mesmo lugar. Permanecer é ficar debaixo da influência da palavra que foi liberada sobre a sua vida. Permanecer é estar debaixo de influência. Influência de Cristo, influência da cruz do Calvário, influência da presença. Quanto mais tempo um galho fica ligado à videira, mais parecido com a videira ele fica. Isso quer dizer o quê? Quanto mais tempo conectado em Jesus, mais parecido com Jesus você fica. Quanto mais tempo debaixo da influência do Evangelho verdadeiro, mais parecido com Jesus você fica. Quanto mais tempo debaixo de palavras, mais parecido com Jesus você fica. Então entenda que é exatamente isso que Deus espera de nós. Nós como igreja, nós como maridos, nós como sacerdotes, nós como esposas, nós como filhos, nós como... que nós estejamos debaixo da verdadeira influência. O texto nos ensina que quem permanece produz. Amém? Jesus não disse quem permanece fica confortável. Nós lemos isso? Jesus não disse, quem ficar vai ficar. Ele disse, quem permanece produz. Só isso? O que estava antes dos frutos? Muitos frutos. Não é coisa pouca, querido. Hoje nós estávamos comendo lá em casa uma fruta. Que meus filhos estão 1 mês incomodando para comprar uma fruta específica que eles queriam comer. Nós compramos a fruta, comemos, inclusive uma delícia. E aí hoje nós terminamos de comer, a pastora veio mais cedo, eu estava com eles em casa. Eles falaram, vamos plantar a semente? Eu falei, vamos, peguei uma colher, fomos lá no quintal e plantamos. Amanhã, quando eu chegar lá, já vai ter fruto? Tem um processo. E por que a gente acha? Eu não vou falar. Por que com a gente tem que ser no dia seguinte já? Por que o nosso fruto já tem que aparecer daqui 1 hora? Por que a gente vive numa questão de imediatismo? Fruto não é do nada. Fruto tem um processo. Fruto precisa raiz. Raiz ninguém vê. A raiz chega primeiro, antes do fruto. Tem gente que atravessar e já ir direto para o fruto, mas não tem raiz. Ai, mas pastor, não dá para ser um pouquinho mais rápido? Eu também às vezes penso isso, não vou mentir para você. Só que ninguém planta hoje e colhe amanhã. Existe um processo. E não tem como. Talvez poucos ou quase todos aqui ainda não estão vendo os frutos. Mas Deus me trouxe para dizer algo. Continue.
Permaneça. Porque raiz nasce antes. Alguém ligou o microfone? Sem querer, querendo? Ah, a pastora ligou querendo. Obrigado, pastora! Acho que ela quer falar com você, Maiquinho. Eu estou sentindo no meu espírito. Coloca esse fone no ouvido, Maiquinho, que vai vir um decreto. Só diminuir, eles vão diminuir o teu microfone, daí não vai dar microfonia. É porque está alto que você estava cantando. Eles querem pegar o melhor da sua voz. De nada, Rainan. Cadê o Rainan? Salvei. Salvei a equipe da mídia terrível lá, ó. Olha lá atrás, lá, ó. Salvei. Senão ia dar gabinete, mano. A raiz, ela vai nascer e vai crescer. O fruto só aparece depois. E você sabe para que serve a raiz? Fruto sem raiz não tem sustentação. Fruto sem raiz não permanece. Fruto sem alimento da raiz não cresce. Fruto sem a segurança de uma raiz não permanece. Então o processo que você está passando não é que nada está acontecendo, é que está formando raízes, está formando a base, está formando aquilo que lá na frente, quando o fruto vier, ele vai estar alimentado, ele vai estar numa posição de segurança. Então entenda, quem abandona nunca vive a colheita. O problema é que a gente não enxerga o fruto e a gente desiste e já tenta outro plantio. A gente coloca lá uma semente, fica alguns dias, semanas, meses, não deu nada, já esquece aquilo e começa um novo. E de novo em novo você nunca vive a colheita que Deus tem para a sua vida. De tentativa em tentativa você nunca colhe nada. Ou você colhe fora de estação, aí está verde. Ou você passou por uma outra colheita, quando você volta naquela antiga você vê que já passou do tempo, já estragou. Por quê? Porque você desiste antes do tempo. Você não permanece. Você só permanece se você enxerga o fruto. Você só permanece se não tem poda, se tudo acontece como eu quero, pastor, do jeito que eu quero. Presta atenção, quem permanece aceita poda. Todo mundo gosta do fruto, amém? O problema é quem gosta da poda, né? Nós gostamos do resultado. Mas dá para ir para o resultado, Diegão, sem o processo? Nós vimos o que a irmã fez aqui. Só eu sei o processo. Nós vimos o que a Duda fez aqui. Existe processo, existe transformação, existe confronto. A pastora mandando mensagem: Duda, estuda a música em nome de Jesus que eu sei. Processo, gente. Teve resultado? E se tivesse deixado para escutar a música só no ensaio? Teria o mesmo resultado? É um exemplo besta, mas a nossa vida é desse jeito. Quem não espera o processo? Aí plantou. Aí planta e esquece, quer voltar lá e está tudo pronto. Tem que regar. Tem que jogar um adubinho. Tem que ver se o sol está pegando em cima, senão mata. Tem que cuidar. Tem o processo, tem a preparação, tem o cuidado. O fruto só chega depois do processo de crescimento. O fruto só chega depois que a raiz está forte. Não abandona aquilo que você plantou, porque você ainda não está enxergando o fruto. Senão você vai começar um novo plantio e de novo sem colheita. E aí o problema é o quê? É os lugares. O problema é as pessoas. O problema é, ai meu Deus, nossa pastor, você não sabe, Deus me botou num lugar, todo mundo se levantou contra mim. Cambada de mentiroso, falso, é vergonha. Aí vai lá e muda. Daqui um mês, 2
2 meses. Pastor, tu não acredita, não tem ninguém que preste lá. Tá bom, santo. Auréolazinhas. É tão engraçado que a gente, para abandonar aquilo que a gente ainda não vê fruto, a gente sempre terceiriza os problemas, sempre terceiriza as causas, sempre coloca no outro a culpa, em vez de olhar para dentro de nós e entender que na verdade você não permaneceu coisa nenhuma, você apenas está esperando. Você não mudou nada, mesmos pensamentos, tudo igual. Apenas está na mesma geografia, às vezes está no mesmo casamento, às vezes está no mesmo emprego, mas continua tudo igual. Mentalidade igual, atitudes igual, terceirizando culpa, não assume culpa, soberba, arrogância. E o problema sempre vai ser dos lugares, os problemas sempre vai ser das pessoas. O problema é que ninguém me valoriza, ninguém vê minha capacidade, pastor. Entenda que não basta você gostar de fruto, você precisa aprender a respeitar a poda, você precisa aprender a respeitar o processo. Mas Jesus diz que o Pai limpa os ramos que dão fruto. O Pai limpa o ramo que dá fruto. Vai podar o que dá fruto? Porque Deus ama tanto o seu futuro que não aceita seu presente e limitar o seu destino. Isso é muito forte. Aí você acha que está gerando fruto, que agora vai. Aí Deus vem e dá aquela limpada. Ui! Eu achei que agora ia, pastor. Ai, não foi. Porque Deus te ama tanto que Ele não permite que o seu presente estrague o seu destino. Pastor, mas eram uns frutinhos bonitinhos, os bichinhos ajeitadinhos. Deus foi lá e rau! Fechou porta, tirou pessoa, me excluiu de grupo. Eu gostava tanto, pastor, daquela frutinha verdinha. E Deus foi lá e rau! Deus não vai permitir que o seu presente atrapalhe tudo que Ele sonhou para você. Ele não vai permitir que um desejo humano interfira em uma palavra dos céus sobre a sua vida. Eu sempre digo, não permita que aquilo que você ache bom interrompa o processo daquilo que Deus sonhou para cada um de nós. Só que é muito difícil quando nós planejamos, nós pensamos que está tudo bem e de repente, ui! Deus vem e poda. E se você for estudar a palavra limpa no grego, significa, está escrito em grego katairó. Também significa podar para produzir mais. Você está entendendo que coisas precisam sair da sua vida para que as coisas novas floresçam? Você está entendendo que aquela pessoa que talvez Deus arrancou da sua vida não foi uma perda, foi uma limpa? De novo eu vou dizer, limpa significa podar para produzir mais. Quer dizer o seguinte, tem gente velha que precisa sair para o novo chegar porque o milagre é muito grande. Tem porta de emprego que precisa fechar porque o que vai abrir é muito grande. Então tem que ter limpa. Meu Deus, pastor, mas eu tinha um grupo de amigos de 1932. Pastor, eu estava lá com eles tanto tempo, agora eles me excluíram. Limpa. É limpa. Pastor, eu tinha um projeto engatilhado e do nada, ui, limpa. O que Deus tem é muito maior. O que Deus tem é muito maior. Tem gente que acha que isso é castigo. Não é castigo não, querido, é preparação. Porque talvez hoje você olhe para a sua vida
E aqui nós estamos falando de coisas, mas não é só sobre coisas. Às vezes Deus sim, Ele está afastando, removendo pessoas. Mas o que Deus quer é transformar, é remover hábitos, remover orgulho, remover sentimentos, remover o controle das suas mãos. Sim, Ele vai te remover de lugares. Sim, Ele vai dizer, aqui já não é bom, essa roda de amizade não é legal para você. Pô pastor, mas são pessoas que estão comigo há tanto tempo, foram tão importantes. Eu falei num culto passado, existem pessoas de estação e está tudo bem, e às vezes são estações longas, mas existe um momento em que essas pessoas de estações antigas acabam se tornando um peso para a nova estação, e você não vai acessar aquilo que Deus sonhou para você, porque você insiste em carregar pessoas da estação antiga, e também hábitos, pensamentos, sentimentos. Isso acaba bloqueando você de acessar, porque há coisas que hoje até parecem importantes para você, mas amanhã essas coisas importantes podem estar impossibilitando você de produzir o que Deus sonhou para você. O fruto que você vai produzir às vezes está sendo interrompido por causa dessas coisas, lugares, pessoas e pensamentos importantes. E é por isso que às vezes Deus tem que podar mesmo você dando fruto. Por isso que algumas coisas não dão certo e você não entende. Porque Deus está te podando, Deus está limpando. Deus está fazendo o necessário para que o presente não dificulte o seu destino. E nós precisamos entender que nem toda perda é ataque do inferno. Nem toda porta fechada é ataque do inferno. Às vezes é Deus fazendo uma cirurgia na sua vida. É Deus fazendo umas podas na sua vida. Deus limpando áreas que você precisa limpar e às vezes não tem coragem. Porque Deus olha e fala, caraca, eu já falei, eu já desenhei, eu já pintei e a pessoa não consegue. Aí Deus vai por conta própria e pum, arranca. Mas Ele sempre nos avisa. Ele sempre dá sinais. Ele sempre fala. Aí a gente não tem coragem de fazer. Deus vai lá e nos arranca. Às vezes não é que Ele arranca pessoas ou lugares, arranca você de pessoas e lugares. Mas pastor, eu estou há tantos anos lá. Pois é, mas já deu tempo. A gente precisa entender que quem permanece não se parece mais com quem era no início. Quem permanece não pode estar igual quando começou. Porque nós lemos na videira, imagine um ramo. Depois de anos ligado à videira, ele continua igual? Ele nunca continua igual. Porque toda vez que tem uma mudança de estação, ou chama, né, quem entende um pouco disso, seiva, aquele ramo muda. Aquele ramo é transformado. Aquele ramo produz. Aquele ramo é podado. Aquele ramo é limpo. Então, querido, se você está permanecendo, mas continua igual de quando começou, quer dizer que você não permaneceu. Você só está deixando o tempo passar. Se nada mudou, é porque na verdade você não permaneceu. E isso confronta, porque a gente sempre ligou permanecer em ficar em alguma coisa, ficar em algum lugar, estar em alguma coisa. Entenda. Assim, eu vi a pastora hoje conversando com uma pessoa. Assim também é o Espírito Santo. Você pode não perceber, mas quando você está na videira, está na vida, que o Espírito Santo está se movendo em você, a sua maneira de pensar muda, sua maneira de falar muda,
as suas atitudes mudam, as suas reações mudam. Eu sou prova viva disso. As nossas reações mudam, a nossa visão de circunstâncias mudam, o nosso coração muda. E não é sobre você correr para parecer santo, parecer perfeito, não. É para você permanecer. Permanecer é gerar transformação. Permanecer é decisão todos os dias. Você ser parecido com Jesus, buscar essa santidade, ela é uma consequência. Existe gente esperando milagre, enquanto Deus ainda está esperando maturidade. Tem gente que espera milagre, pede transformação. Nós queremos portas abertas. Se eu perguntar aqui, todo mundo quer porta aberta. Só que para a porta aberta, Deus quer caráter preparado. Nós precisamos entender que Deus não vai entregar bênção fora do tempo. Queremos promoção. Pastor, eu queria ser promovido, eu queria ter uma condição melhor, eu queria na igreja, eu queria no trabalho, eu queria promoção. E Deus está dizendo, eu quero estrutura. Entende que tudo aquilo que Deus quer fazer depende de algo. Pastor, eu quero as promessas liberadas. Eu lembro um dia, pastor, que o senhor estava orando por mim, o senhor liberou uma palavra sobre a minha vida. O senhor liberou eu quero essa promessa, eu quero essa palavra, eu quero essa promessa. E aí Deus está dizendo, e eu quero transformação. Nós sempre queremos o benefício, nós sempre queremos o destino, mas queremos pular o processo. Queremos pular a parte que nos confronta, porque Deus não vai liberar promessa sobre a sua vida. Tem gente que fala assim, está no meio de uma guerra. Nossa, Deus não dá mais do que você pode segurar, aguentar. Todo mundo já ouviu isso. Só que isso serve para a bênção também. A bênção também destrói. A bênção também é pesada. A bênção às vezes vai forçar mais você do que a própria aprovação. E Deus te ama tanto que Ele não vai liberar uma bênção que pode te destruir. Ele não vai destruir você, não vai destruir sua alma. Ele não vai permitir. Nós temos na Bíblia, né? José permaneceu. Mas todos os ambientes que José passou, ele aprendeu. Ele se preparou. O que a Bíblia diz? A casa de Potifar prosperou mais. A administração, quem administrava a casa? A Bíblia diz que a cadeia se fez mais organizada a ponto dele receber a chave. Então você está entendendo? Ele aprendeu administração, aprendeu humildade, aprendeu a perdoar os irmãos, aprendeu governo, porque ele era responsável pela prisão, era responsável pela casa. Quando o palácio chegou, José já cabia dentro dele. José já estava preparado. Você está entendendo? Que às vezes você pode dizer, pastor, agora você falou de José, eu lembrei, pastor, eu estou igualzinho José, estou dentro de uma prisão. Jogaram a chave fora e me esqueceram aqui, pastor. É uma prisão na minha vida sentimental, uma prisão na minha vida financeira, é uma prisão na minha vida ministerial. O que você está fazendo nesse tempo que você está dentro da prisão? O que a prisão está gerando de transformação em você? O que a permanência está gerando de mudança em você? Será que se amanhã, a Bíblia diz que José dorme na prisão, no outro dia, batem lá, José, faz a barba, toma um banho aí, bota uma roupinha, põe a beca, terno e gravata. Será que se amanhã de manhã a bênção chegar na sua porta, você cabe dentro da bênção?
Será que verdadeiramente você está esquecido pelos céus? Ninguém me ama, ninguém me quer. Todo mundo contra mim, pastor. Será que nós estamos prontos para caber dentro do palácio? Será que nós estamos capacitados o suficiente para administrar a bênção? Administrar uma nação como José? A Bíblia não diz que José saiu e teve que estudar para aprender. Ele já estava pronto, ele era a solução. Ele não teve que esperar da prisão literalmente para o trono, sem precisar aprender, sem precisar estudar, porque ele já sabia, ele já tinha aprendido, ele já tinha sido transformado, ele permaneceu de verdade. E nós, humildemente, feche seus olhos um segundo. Feche seus olhos. E agora você imagine de verdade. É a sua bênção chegando. Você está pronto para abrir? Você está pronto? O permanecer seu gerou transformação? Você cabe dentro ou você ainda vai ter que sair e se preparar? Você vai ter que abrir a porta e falar, espera um pouquinho que eu vou lá no Google, no ChatGPT para estudar. Você está pronto verdadeiramente? Sua bênção na porta. Você tanto pediu, ela chegou. Você cabe dentro da bênção. Você vai ter que chegar para a bênção, para os anjos e falar assim, ei, espera só um pouquinho aí, faraó, eu vou ali estudar no ChatGPT, como é que eu faço para multiplicar comida, para armazenar comida? Eu vou aprender a me organizar. Espera aí que eu vou mudar um pouquinho a minha mentalidade, eu vou conversar com o ChatGPT, com o Google. E os anjinhos vão ficar lá, só te esperando, belezura. Você está entendendo o que Deus está querendo falar conosco hoje? Para de ficar falando que permaneceu. Se você permaneceu de verdade, então tu está glorificando. Meu Deus, chegou minha bênção, eu estou pronto. Nós somos muito bons em cobrar os céus. Nós somos muito bons em achar culpados. Nós somos muito bons de trazer para nós uma perseguição. A pastora postou um negócio na internet, vieram falar para ela. É muito fácil quem tem oportunidade. Você está pronto para a oportunidade? Você está pronto para viver aquilo que você está pedindo? Quem sabe o silêncio que você está achando que é esquecimento de Deus é só um alerta de Deus dizendo, ei, não é sobre passar o tempo, é sobre permanecer, é sobre transformar, é sobre mudar a mentalidade, é sobre parar de achar culpado, é sobre assumir responsabilidade, é sobre estudar, é sobre jejuar, é sobre fazer discipulado, é sobre buscar. O texto disse, esteja ligado à videira. Quem é a videira? Estejam debaixo de uma visão. A visão que você tem debaixo é de Cristo, não é de homem, não é de opinião de homem, é de Jesus, porque nós, eu, a pastora, qualquer um que é falho. Agora a palavra não falha. Tem gente que diz que tem erro na Bíblia. Ah, pelo amor de Deus, eu não vou falar disso, senão vão ser sangue de Jesus, irmão. Deus está nos chamando para permanecer de verdade. Permanecer é transformar, é decidir, é querer. Não é aceitar o relógio. Ah, meu irmão, já passou um tempão aqui, ó. Era 46 minutos. Agora já estamos 1h e pedrada. Permanecemos. A pergunta é, quando você sair daqui,
Você apenas esteve num culto ou você permaneceu no culto? O culto te transformou? A palavra que veio de Deus te transformou? Se não te transformou, deixa eu te contar. Você apenas esperou o relógio passar e está indo embora igual você chegou. Só que o evangelho que eu creio, ele não aceita que você saia como você entrou. O evangelho que eu creio não aceita que você chegue, e permaneça como você chegou. Chegue destruído, com pecado, errado, como eu cheguei. Como todos os dias eu chego aos pés do Senhor. Eu chego na vida dele e falo, eu sou fraco, eu pequei. Só que eu não aceito permanecer como eu cheguei. O evangelho que eu creio te recebe do jeito que você está, mas ele não aceita que você permaneça como você chegou. Porque isso não é permanecer, isso é ficar, isso é passatempo, isso é hipocrisia. Hoje tem que ser uma noite que você diga, eu permaneci naquele culto, alguma coisa transformou, alguma coisa mudou dentro de mim. Eu não aceito estar como eu cheguei. A gente tem que parar de ficar vendo esses videozinhos na internet de autoajuda, esses videozinhos na internet de hipergraça, esses videozinhos, vai passar, irmão, o tempo cura, o tempo faz nada, quem faz é Jesus. Quem faz é quem se compromete a viver o diferente. Fica esperando sentado, vai ficar vendo um videozinho na internet, vai ver o que vai acontecer com a tua vida. Aí procura depois o caboclo do vídeo, fala, e aí, irmão, não mudou nada, eu fiquei lá do jeito que você falou. Não, permanecer é mudar, permanecer é fazer diferente, permanecer é dar acesso ao Senhor, permanecer é estar ligado diretamente à videira, é todos os dias receber vida. Permanecer é estar pronto, é se preparar, é estudar. Eu estou orando por uma vaga melhor de emprego, e fica até a noite olhando coisa no Instagram. Vai fazer um curso, vai estudar, vai se capacitar, vai ler a Bíblia, abençoado. A Bíblia, depois os homens que quiserem, que estão orando por emprego melhor, manda mensagem no particular que eu vou dar alguns versículos para você ler. Você não precisa nem gastar em fazer curso. Sabe por quê? Porque tem gente que gasta dinheiro em curso. Mas na verdade o problema não é o curso ser bom ou ruim. O problema é que a pessoa não quer transformação. A pessoa não quer mudança. Passa ano, quase deu dessa vez. Mais um curso, mais um treinamento, que só para você saber, é bênção. Só que não adianta conteúdo bom com o coração fechado. Não adianta você ir lá escutar, pastor. É tempo de permanecer de verdade. É tempo de transformação. É tempo de mudança. Tem gente que está achando que permaneceu e só está vendo o tempo passar e vai dar ruim. Vai dar ruim, vigia. Não posso falar. Eu queria falar. Posso falar? Posso falar? Meu Deus, eu posso? Você vai deixar? Vai se converter, abençoado! Meu Deus, tem visitante, né? Desculpa, pessoal. É que eu me irrito com essas coisas. Eu me irrito comigo mesmo. Hoje Deus está dizendo, ei, ok, tu está ainda aí na área da sua vida, no lugar, não sei aonde você está, mas Deus está dizendo, só que agora é tempo de permanecer, é tempo de decidir, de se transformar, de se posicionar diferente. Entenda. Talvez Deus faça hoje uma pergunta para você. Feche seus olhos, que eu vou fazer a pergunta. E eu quero que você responda dentro do coração. Você está esperando o tempo passar ou está deixando Deus transformar você? Você está esperando o tempo passar ou está permitindo que Deus te transforme? Você está deixando o tempo passar ou você está permitindo viver coisas diferentes? Você está deixando o tempo passar
Ou está com o coração aberto para confronto, para poda, para limpa? Você está deixando o tempo passar? Ou está autorizando os céus dizendo, eu quero mudar. Eu preciso de mudança. Eu preciso de transformação. Porque daqui a um ano, você pode ter a mesma Bíblia. Você pode estar na mesma igreja. Você pode estar exercendo o mesmo ministério. Você pode estar, vai estar em nome de Jesus no mesmo casamento. E continua igual. Continua igualzinho. Ou pode ser alguém completamente diferente. A decisão é sua. O pastor só pode orar. Isso é uma decisão individual. Eu gostaria de poder decidir. Porque às vezes são coisas que não precisa nem ser espiritual. Tem coisa que não é nem espiritual, tem coisa que nem o diabo merece acusação. É nós mesmos. É nós. A pergunta é, daqui a um ano, como que você quer se ver? Daqui a um ano, o que você mudou? Você já pensou nisso? Já escreveu lá nos teus sonhos, livro dos sonhos? Lá na nossa igreja Projeto Vida tem. Lá na coisa também tinha, na Reviver também tinha. Todo dia 31 a gente escrevia no livro de sonhos, nossa anotação, o que nós queríamos estar vivendo em 31 do ano subsequente. Faça isso dentro do seu coração. Você vai escrever no celular, onde você quiser. Escreve. Daqui a um ano. Só que não adianta você dizer, eu quero viver tal coisa. Você tem que escrever, eu quero mudar tal coisa. Eu quero transformar, sabe por quê? Porque enquanto você permanecer igual, a bênção não chega. Enquanto você permanecer da mesma forma, Deus vai continuar limpando, podando, limpando e podando. Porque Ele já nos avisou. Te ama tanto, tanto que Ele não vai permitir que o seu presente atrapalhe o seu destino. A pergunta é, daqui a um ano, você vai chegar para mim e vai dizer, pastor, eu não consigo mais me reconhecer. Daqui a um ano você vai dizer, pastor, eu estou igual a José. Por que como José? Porque a Bíblia diz que os irmãos chegam até José para pegar comida e não o reconhecem. E José os reconhece de longe. Pastor, não estou entendendo nada que você está dizendo, você está misturando. Pegou? Pegou? Ei, os irmãos não reconheciam José, porque aquele que anda com Deus se transforma todos os dias, a ponto de quem está ao seu lado não te reconhecer mais. José reconheceu os seus irmãos, sabe por quê? Eles estavam igual, não tinha nada mudado. Eu quero daqui a um ano que você entre para a porta, eu digo, seja bem-vindo. Eu declaro e quero liberar essa palavra, que daqui a um ano, quando você entrar por essa porta, eu quero dizer, seja bem-vindo, obrigado por vir visitar a nossa igreja. Daqui a um ano, eu quero que você chegue para mim e fale, pastor, eu não me reconheço. Que daqui a um ano, você diga, pastor, eu permaneci de verdade. Pastor, eu lembro daquela palavra aquele dia, pastor, e aquele dia, eu entendi que eu só estava deixando o tempo passar, mas a partir daquele dia, eu permaneci de verdade, pastor. Fica de pé, igreja, fica de pé. A diferença daqui a um ano não vai ser o tempo. Eu declaro que a diferença daqui a um ano vai ser a permanência. Por você ter permanecido. Imagina, chegar diante de Deus, depois de anos, e ouvir da boca
do Senhor, eu queria ter entregue muito mais. Erebadaia. Espírito Santo, feche os seus olhos, igreja. Eu queria ter te entregue tanto. Você confundiu permanecer com esperar. Só que hoje, nessa noite, Deus não está chamando a gente apenas para estar em um lugar. Está chamando para que a gente possa permitir a sua presença transforme tudo em nós. Que quando Deus nos transforma, nós podemos ser transformados, nós também seremos usados para transformar vidas. Porque pessoas curadas curam pessoas. Pessoas transformadas transformam pessoas. Oh, Espírito Santo, eu quero declarar que o Senhor transforme a sua casa, o seu casamento, o seu caráter, a sua mente, o seu coração, o seu ministério. Que o Senhor possa transformar as áreas da sua vida. Que Deus possa transformar a sua forma de amar. Deus colocou isso no meu coração, que está transformando a forma de amar. Que Deus possa transformar a maneira de perdoar. Que o Senhor possa transformar a maneira de confiar. Oh, Espírito Santo de Deus.